Olá, crianças, tudo bem? A tia Valquíria e a tia Valéria, nós estamos aqui porque a live que fizemos hoje, terça-feira, dia 23, estou falando a data que talvez vocês possam estar assistindo só amanhã ou depois. Infelizmente, houve. Nem sabemos o que Um problema técnico aqui no nosso. Não gravamos. A live não foi gravada. Então, para aqueles que não assistiram a nossa live, nós estamos aqui gravando a aula que fizemos na live. Claro que vai ser uma aula mais rápida do que em live, porque a live tem a participação das crianças, nós conversamos, né? Então, demora mais um pouco. Tiramos mais de 1h30 de aula, Isso. né? Então, nós estamos aqui gravando o conteúdo da nossa live para aqueles que não assistiram, tá? Poder assistir esse conteúdo e estar fazendo as atividades, né? Então, para não causar prejuízos a vocês. Então, foi um erro técnico que a gente pede desculpas a vocês, tá? Então, nós vamos gravar de novo. A aula da nossa live, ela foi a respeito do projeto Peter Pan. Então, vocês, crianças, vão pegar o caderno do Peter Pan, né? Do projeto do Peter Pan de vocês. Vocês receberam os capítulos, nós vamos dar sequência ao capítulo 2, que nós já iniciamos no nosso cartaz. Vocês receberam essa folha, vocês vão colar no caderno de alfabetização de vocês, para nós podermos trabalhar. O que foi trabalhado aqui? Nós revimos os parágrafos, os sinais de pontuação e principalmente o espaçamento entre palavras. Nós compartilhamos com os alunos uma tela da nossa aula que eu vou estar compartilhando aqui com vocês também. Vejam só. Então, esse é o compartilhamento que nós fizemos, nosso projeto de alfabetização lendo histórias Peter Pan. Essa foi a abertura da nossa aula. Nós vamos ler novamente o segundo capítulo. Vamos lá, crianças, vocês que estão assistindo agora. De repente, passando perto de uma sacada, Peter Pan ouviu... Deixa a tia Valquíria diminuir aqui. Ouviu uma voz doce que contava uma história. Era uma vez um lindo castelo. A princesa era bela e muito gentil. Curioso, Peter se aproximou da sacada e ficou escutando. Era a voz de uma bela menina. Ela tinha cabelos castanhos e olhos verdes. O que é que nós vamos trabalhar aqui no segundo capítulo? Nós vamos rever os parágrafos desse segundo capítulo. Vamos lá? Vejam só. Nós sabemos que o parágrafo, ele é o espaçamento em branco, né? O espaço em branco entre a margem e o início de uma frase que está, lógico, iniciando o parágrafo, não é verdade? Então, nós vamos contar quantos parágrafos que tem aí no seu caderno de alfabetização, gente. No capítulo colado, este que está com letras minúsculas. Nós sabemos que todo parágrafo inicia-se com a letra maiúscula, não é verdade? Então, nós vamos numerar este parágrafo. Não está aparecendo aquela tela para fazer a numeração. Vamos lá, olha só. O que a tia Valquíria fez? Vincar o espaço da margem ao início. Um parágrafo.
Então, vocês vão pegar o lápis de escrever e vão escrever o número 1 e a letrinha O, né? Que é aquela bolinha. E tem um tracinho embaixo. Só que no computador, né? No nosso teclado, não tem esse tracinho embaixo dessa bolinha, não. Tá? Por isso que no meu computador fica assim. Mas você aí em casa vai colocá-lo, assim como nós fizemos na aula anterior. Combinado? Primeiro parágrafo. Vamos ler o primeiro parágrafo? De repente, passando perto de uma sacada, Peter Pan ouviu uma voz doce que contava uma história. Isso, e nós vimos que neste parágrafo nós temos alguns sinais de pontuação. A vírgula, outra vírgula e 2 pontos. A vírgula indica uma pausa, né? Para não ficar aquela leitura muito corrida, embaraçosa, difícil de se entender. Então, a vírgula é muito importante. Vamos ler pausadamente no momento da vírgula? Vejam só. De repente, passando perto de uma sacada, Peter Pan ouviu uma voz doce que contava uma história. 2 pontos. Então, esse parágrafo terminou com 2 pontos. Por quê? Porque logo em seguida irá vir uma conversa de algum personagem, um diálogo, não é verdade? Então, 2 pontos. E o segundo parágrafo, ele inicia-se com travessão. E depois de 2 pontos, travessão, que é o diálogo do personagem. Então, aqui nós vamos colocar o segundo parágrafo com lápis de escrever. Vamos lá. Número 2. Vamos colocar a letrinha O, que é aquela bolinha que fica com o tracinho embaixo. Segundo parágrafo. Vamos ler esse diálogo? Atenção com a pausa na vírgula. Era uma vez um lindo castelo. Ponto final. Ou seja, terminou uma frase desse parágrafo. Uma frase afirmativa, que termina com ponto final. Vamos ler a próxima frase que se inicia com a letra maiúscula? A princesa era bela e muito gentil. Isso mesmo. Então, esse segundo parágrafo, ele tem 2 frases afirmativas que terminam com ponto final. Vamos passar para o terceiro parágrafo? Outro espacinho. Aqui nós não temos espaço, que é a continuação. Outro espaço, outro parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro parágrafo. Vamos lá. Número 3 e aquela bolinha lá. Terceiro parágrafo. Vamos ler o terceiro parágrafo com atenção à vírgula, que é a pausa. Vamos lá? Curioso, Peter se aproximou da sacada e ficou escutando. Isso. Outra frase afirmativa. Escutando é a palavrinha que faz parte do terceiro parágrafo, não é verdade? Vamos passar para o quarto parágrafo. Outro espaço. No caderno de vocês, essa frase ela está todinha ocupando um espaço aí. Mas o que acontece? Que na hora que a tia Valquíria vai passar para o computador, as letras podem modificar a sua posição. Então, vejam só, quarto parágrafo, espacinho aqui, ó. Vamos lá? Quarto parágrafo, número 4, e aquela bolinha lá. Quarto. Vamos ler o quarto parágrafo? Era a voz de uma bela menina. A primeira frase, porque vejam só. Vamos destacar aqui para vocês verem melhor. Vejam só, ponto final, né? Então, uma frase afirmativa. A segunda, ela tinha cabelos castanhos e olhos verdes. Outra frase. Então, o quarto parágrafo, ele tem 2 frases. Depois de numerarmos os parágrafos 4, nós
vamos agora dar os espaçamentos entre as palavras. Espaçamentos significa que cada palavra escrita você deve dar uma distância uma pela outra de espacinho em branco. Não é para não ficar aquele monte de palavras emendadas igual corrente, não é verdade? Aí ninguém entende a leitura. Então, vocês vão pegar o lápis de cor verde, a régua, isso mesmo, a régua, né? Muitos falaram assim, mas precisa de régua? Precisa, para o tracinho ficar bem retinho. Aqui o da tia Valquíria não fica muito retinho, porque aqui eu não uso régua, porque eu estou no computador. Então, vou pegar o lápis de cor verde. Vamos? Pegaram? Todo mundo pegou? Então, vamos lá. Espacinho. Ó, tá vendo por que eu preciso usar a régua? Para ficar reto. De repente, outro espacinho. Passando, outro espacinho. Perto, outro espacinho. Então, cada palavrinha que você lê é um espaço. Vamos lá? Uma sacada. Aqui depois a vírgula. Peter Pan. Aí de vocês tem outra palavrinha, não tem? Antes do Peter Pan. Então, espacinho. Depois, Pan ouviu uma voz doce que contava uma história. Aqui eu não vou marcar com espaço, não, porque é a minha última palavra do parágrafo, combinado? E agora nós vamos contar quantas palavras tem neste parágrafo. Para isso, lá no finalzinho do parágrafo, a tia Valquíria vai fazer de vermelho, tia Valéria. Isso mesmo, tia Valquíria. Né? Tia Valquíria vai fazer de vermelhinho. E nós vamos contar quantas palavrinhas tem este parágrafo. Um quadradinho. Por que a tia Valquíria vai fazer um quadradinho aqui? Para não misturar a numeração da quantidade de palavras com a quantidade de parágrafos, combinado? Então, vamos contar, tia Valéria? Vamos lá. Vamos usar esse aqui como eu usei lá na live. Vamos lá. Isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palavras. 17 palavras. Então, aqui dentro desse quadradinho que vocês fizeram de vermelho, vocês podem escrever o número 17. Pode ser de vermelho ou pode ser a lápis também. 17 é o algarismo 1 e o algarismo 7. 17. Nós vamos fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento no parágrafo segundo, no terceiro e no quarto. Vamos lá? Voltando com o seu lápis na cor verde. Segundo parágrafo que inicia com travessão, diálogo. Aqui nós não vamos marcar espaço não, tá? Porque o travessão não é palavras. Então, era uma vez um lindo castelo. Depois o ponto final, olha. Vamos lá para a segunda frase. A princesa era bela e... Por que tinha aqui espaço? Que é a última palavrinha da minha linha. No de vocês, a última palavrinha é muito. Porque continua aqui embaixo, olha. E muito gentil. Terminei. É a última palavra. Então, vamos contar quantas palavrinhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palavrinhas. Então, eu vou trocar a cor do meu lápis. Vou fazer um quadradinho no final do meu parágrafo. Não trocou. Olha só que computador teimoso.
Vamos lá, computador vermelho. Aí. E a tia Valquíria vai escrever o número 13. Você fará isso aí, no seu caderno de alfabetização. O algarismo 1 e o algarismo 3. 13. Vamos fazer agora no parágrafo terceiro. Vamos lá? Lápis. De novo, lápis verde. Vamos trocar o lápis. Trocaram? Todo mundo com o lápis verde? Vamos lá, então. Curioso. Éter se aproximou da sacada e ficou escutando. Isso aí. Agora vamos contar quantas palavrinhas temos no terceiro parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavrinhas. Aqui, tia Valquíria vai trocar, vou fazer um quadradinho, vou trocar de novo a cor do meu lápis. Veja só que a minha margem aqui acabou. Mas eu vou fazer aqui só para vocês verem, tá? Aqui no finalzinho desse parágrafo. Vamos arrumar aqui, tia Valéria? Eu vou arrumar aqui para vocês. Não dá para arrumar. Tia Valquíria, mas muitas crianças também eles têm só um espaço pequenininho. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Aqui o espaço acabou. Você faz bem pequenininho. Tia Valquíria vai ter que fazer de fora. São quantas palavrinhas, tia Valéria? 9 palavrinhas. 9, muito fácil, não é verdade? Agora vamos para o quarto parágrafo. Escrever o número 9 lá no finalzinho do terceiro parágrafo. Vamos para o quarto parágrafo. De novo, vamos mudar a cor do nosso lápis. Para verde. Verde. Era a voz de uma bela menina. A primeira frase. Ela tinha cabelos castanhos e olhos verdes. Eu acho que tem muitas palavrinhas aqui. Vamos contar quantas palavrinhas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palavrinhas. Então, nós vamos mudar de cor, vermelho, e vamos fazer um quadradinho no final do parágrafo e vamos escrever o número 14. Todo mundo com o lápis na mão. Pode ser o lápis vermelho ou pode ser o lápis escrever. 14, 1 junto com 4. Viram só? Muito fácil, não é verdade? E nós vamos rever algumas classes gramaticais que aprendemos. Mas qual é a frase que tem mais números de palavrinha, o maior número? Qual, gente? Primeiro parágrafo, nós temos 17 palavras. No segundo, nós temos 13 palavras. No terceiro parágrafo, nós temos 9 palavras. E no quarto, temos 14 palavras. Qual o parágrafo que tem maior quantidade de palavras? O primeiro parágrafo. Com 17 palavras. E o parágrafo que tem menos palavras? O terceiro, com 9 palavras. Isso mesmo. Agora vamos rever a classificação de algumas palavras. Vamos lá. A Valquíria vai mudar aqui. Vou limpar. Isso! Estudando gramática. Vocês já sabem que tudo em nossa volta tem nome, né, tia Valéria? Tudo tem nome. Cabelo, óculos, brinco, computador, mãos, parede, mesa, tudo tem nome.
E tudo que tem nome, nós denominamos na nossa gramática de substantivos Próprios e comuns. Só que os substantivos são classificados em próprios e comuns. Os substantivos próprios são nomes de pessoas, nomes de ruas, Cidades, países. Isso. E sempre inicia-se com a letra Maiúscula. maiúscula. Então, no nosso capítulo 2, só tem um substantivo próprio. Que aqui, ó, deixa eu ver o que ele vai marcar. O Peter Pan. Viram só que Peter inicia-se com P maiúsculo. Pan, P maiúsculo, que é o nome do personagem principal da nossa história. Sendo, portanto, substantivo próprio. Substantivos comuns são aqueles que não especificam, não determinam quem é ou o que é. É comum a tudo e a todos. Por exemplo, cachorro é um substantivo comum, que pode ser qualquer cachorro. Pode ser o meu, pode ser o cachorro da vizinha, pode ser o cachorro que está lá na rua, qualquer cachorro. Agora, se eu falar que é o cachorro Bidu, aí eu já estou falando qual cachorro que é, já estou especificando. Aí o Bidu, que é o substantivo próprio, né, Tia Valé? Isso mesmo. Do cachorro. O nome do cachorro. Isso. Agora, a palavrinha cachorro é qualquer um cachorro, né? Então, vejam só. Substantivos comuns inicia-se com a letra minúscula. Só se eu escrever um substantivo comum lá no início da minha frase, aí vai ser com a letra maiúscula. No caso contrário, letra minúscula. Nós temos a palavrinha sacada, a palavrinha história, a palavrinha castelo. Vamos vê-los lá na nossa história? Veja só. Sacada, história e castelo. Vejam, no primeiro parágrafo, de repente, passando perto de uma sacada, substantivo comum. História, Peter Pan, que é substantivo próprio, ouviu uma voz doce que contava uma história. História, substantivo comum. Era uma vez um lindo castelo, substantivo comum. Vamos ver outros substantivos comuns que a tia Valquíria escreveu? Princesa, menina, cabelos, olhos. Estão todos lá no nosso capítulo. Vamos voltar lá? Vejam só. Princesa, a princesa era bela e muito gentil. E onde está a palavrinha menina? No último parágrafo. Era a voz de uma bela menina. Eu não falei o nome da menina, pode ser qualquer menina. Ela tinha cabelo, substantivo comum, porque cabelo não tem nome. Castanhos e olhos verdes. Olhos não tem nome próprio, olho é olho. Olhos verdes, verde não é o nome dos olhos, não. É um adjetivo que nós vamos ver aqui, ó. Adjetivos. O que são adjetivos, tia Valéria? Adjetivo é aquilo que dá, o que é qualidade, uma característica a algum objeto, alguma pessoa. Isso mesmo. Vejam só, tia Valquíria hoje, né, tia Valéria? Está linda, com a tiara, toda colorida. De festa junina. Isso mesmo, toda colorida. A minha tiara ou faixa, né, que eu tive que marrom aqui, ó, é um substantivo comum. Não é? Eu não vou dar nome para ela, né? Mas eu posso dar uma característica para ela. Colorida. Colorida. Então, colorida, tiara, colorida. Colorida é a qualificação, característica da minha tiara. Então, é um adjetivo. Viram só? E tem vários adjetivos aí no nosso segundo capítulo. Vejam só. Adjetivos. Doce. Ah, mas não é doce de leite. Não é algodão doce. Não é o doce de batata doce. Não é o doce de batata doce. Porque quando a gente fala doce de leite, aí é um substantivo, porque é um doce, é um objeto, uma coisa, um alimento, né, tia Valéria? Isso, mas este aí não.
Esse doce é diferente. Sabe por que ele é um adjetivo? Viram só? Uma palavrinha pode ser substantivo e adjetivo. Aqui no nosso caso, é um adjetivo, porque, olha lá no primeiro parágrafo, vamos ler. De repente, passando perto de uma sacada, Peter Pan ouviu uma voz doce que contava uma história. A nossa voz tem doce? Não, tia Valquíria, porque a gente fala suave, fala bem gostoso para se ouvir. É aquela voz gostosa, agradável de se ouvir. Igual essa voz alta da tia Valquíria, né? Que todo mundo escuta lá de longe. Oh, voz agradável, doce. Nem tão doce, né, tia Valquíria? Não é mesmo, gente? E outro, esse é um adjetivo, o adjetivo da voz, dando característica à sua voz. Voz alta, igual da tia Valquíria. Olha só, voz alta. Isso. Né, tia Valéria? Aí é outra característica, né? Isso. Voz grossa. Aguda. Voz escandalosa. Então, é um adjetivo. Vamos a outros. Depois de doce, nós temos lindo. Lindo. Bela, gentil. Vamos vê-los lá. Lindo. Segundo parágrafo. Era uma vez um lindo castelo. Lindo é o adjetivo para o castelo. A palavrinha castelo. Era um castelo bonito. Ou podia falar um enorme castelo. Isso. Um maravilhoso castelo, não é mesmo? Isso mesmo. Mas eu usei o adjetivo lindo. Isso mesmo. É um adjetivo, característica. E a tia Valquíria falou também de bela e gentil. Isso. Tia Valquíria, bela. Gentil. Gentil, tia Valéria, muito gentil e bela. Nossa, imagina. Todas as crianças aí, muito belas e gentis. Agora eu usei plural, porque eu falei de todas as crianças, eu não falei de uma só. Aqui nós estamos falando somente da princesa. Não estou falando princesas. E a princesa era bela e muito gentil. É as características dela. Isso mesmo. Né, tia Valéria? Vamos voltar lá nos adjetivos? Depois de gentil. Curioso. Quem aí é curioso? Eu sou muito curiosa. Às vezes é muito bom ser curiosa, porque quem é curioso aprende muita coisa. Isso. E a gente tem que usar a nossa curiosidade para aprender coisas boas. Isso mesmo. Né, tia Valéria? Por exemplo, eu quero aprender o que é a palavra adjetivo. O que significa adjetivo? Apesar da tia Valquíria já ter falado para vocês. Mas eu vou ser curiosa em estar procurando no dicionário o significado das palavras. Mais adjetivos, né? Isso mesmo. Quem é curioso aqui na nossa história? Quem? Isso mesmo, o Peter Pan, muito curioso. Não é verdade? Isso mesmo. Olha lá no terceiro parágrafo. Curioso. Peter se aproximou da sacada e ficou escutando. Peter curioso, escutando a conversa dos outros. Que feio. Não pode. Outros adjetivos. Castanhos, verdes. Onde estão esses adjetivos? Lá no último parágrafo. Era a voz de uma bela menina. Nós já falamos do adjetivo bela lá em princesa. Ela tinha cabelos castanhos e olhos verdes. Então, são características físicas, porque é do corpo. Cabelos, podia falar cabelos longos, louros, curtos, cacheados, brancos, lisos, cacheados, vários adjetivos que nós podemos dar para cabelos. Olhos verdes. Verdes é a cor dos olhos, então é a característica dos olhos da menina. Podemos falar olhos enormes, olhos arregalados. Isso mesmo.
Ou azuis. Olhos azuis. Castanhos. Castanhos. Pretos. E aqui está no plural. Castanhos. Por que está no plural? Porque cabelo também está no plural. Cabelos. Então, o adjetivo tem que acompanhar. Né, tia Valéria? Tem que estar no plural também. E também a palavrinha olhos verdes no plural. Já imaginou falar cabelo castanhos? Não pode, né, tia Valquíria? Ou cabelos castanhos? Fica bom, feio falar. Muito assim. feio. Agora vocês vão pegar o dicionário, o mini dicionário de vocês, o Peter Pan. Vejam só. Na nossa última aulinha a respeito do projeto, a tia Valquíria e a tia Valéria pediu para vocês procurarem 2 palavrinhas no dicionário e escrevê-las aqui o seu significado, que é o seu sinônimo. A palavrinha gentil e a palavrinha sacada. A palavrinha gentil, tia Valéria, o G de gentil vem depois da letrinha F. Então, aqui no nosso mini dicionário, ela está depois da palavrinha fantástica e antes da palavrinha impressionados. Viram só? Então, aqui, gentil, era para vocês escreverem o significado dessa palavra. Quem achou? Um monte de crianças já mostraram para a tia Valéria e para a tia Valquíria. Já, mas tem alguns que ainda não fizeram. Na nossa live mostraram, mas como infelizmente a nossa live não foi gravada, estamos refazendo aqui só nós mesmos, né, tia? Isso mesmo, para aquelas criancinhas que não participaram, poder ter em mãos o que nós fizemos na nossa live, não é mesmo? Por isso que é bom a gente participar de todas as lives. Vamos lá, vejam só, gentil. Uma pessoa gentil é uma pessoa amável, agradável, elegante no seu modo de ser com as pessoas, né? Isso. Educadas. Todos vocês aí são muito gentis, que vocês são muito educados, amáveis e agradáveis, que estamos morrendo de saudade. Isso mesmo. E nós pedimos também, quem não fez, copie o significado aí que a tia Valquíria e a tia Valéria fizemos no nosso slide, combinado? E nós pedimos também para procurar a palavrinha sacada. Começa com S. A letrinha S, ela vem depois da letrinha R. Vamos procurar. Ai, achei! Ó, sacada. Essa palavrinha, no nosso dicionário do Peter Pan, ela vem depois da palavrinha retribuir. E vem antes da palavrinha sobrevoando. Então, vejam só. Vamos lá, sacada. Eita! O que significa sacada, gente? Hã? Ah, garanto que todo mundo acertou, né, tia Valéria? Ah, com certeza. Sacada é tipo uma varandinha, né, tia Valéria? Que tem assim de uma parede. E que dá pra gente, às vezes, olhar um quintal, a rua. Tem muito em apartamentos. Ou em sobrados. Isso. Vocês, crianças, adoram chegar numa sacada e desbruçar assim numa sacada para ficar olhando para a rua. Mas é perigoso. Ou pro quintal do vizinho. Perigoso, né, tia Valéria? Pode cair lá do outro lado. Não pode, tia Valquíria, tem que ter muito cuidado ao chegar a uma sacada. Se a sua casa tem sacada, peça o papai e mamãe para colocar uma tela assim, né, tia Valéria? Para proteger você e a sua família. Isso. É perigoso, muito perigoso. Mas é muito gostoso. De receber aquele ventinho, assim, de estar olhando o movimento da rua. Tia Valquíria adora olhar o movimento de rua. Pelo menos dentro de casa, né? Então, Já que eu não posso sair. Isso mesmo. Então, sacada, anotem aí. Construção que ressalta da face de uma parede. Tá aqui a parede. Aqui, ó, face da parede, tá? Ou do nível de outra construção. Ou seja, que a gente pode olhar até o quintal do vizinho. O vizinho não gosta disso, não. Feio. É feio. Olhar feio. o quintal Não do vizinho. pode, A gente não olha geralmente pra rua.
Não é mesmo? Um lugar bonito. Para o nosso próprio quintal. Isso né? mesmo. Então, anotaram? Isso mesmo, moçada. Agora nós vamos passar para a ortografia. Isso mesmo, ortografia. Nós vimos que lá no nosso capítulo, nós temos palavrinhas que começam com a letra C. Vejam só, palavras iniciadas com a letra C. A letrinha C, ela tem uma família silábica. Vamos ler, tia Valéria, família silábica. K, C, Si, O, Cu. Isso mesmo. A palavrinha curioso, que nós já vimos lá nos adjetivos. Isso mesmo. Que ela é um adjetivo, a característica. Tia Valquíria, não lê, não é K, que, có, cu? Não, tia Valquíria, imagina. Não pode ler dessa maneira. Não é assim. Que e que é com a letrinha Que, U. I. Isso. E o U sempre anda com a letrinha Q. Isso mesmo. Agora, gente, a letrinha C, ela é especial e nem todas as sílabas têm o mesmo som. Quando a letrinha C está aqui, ó, junto com a vogal E e junto com a vogal I, elas emitem o som da letra S. Sé, Si. Somente quando estão com as vogais E e I. Quando estão com as vogais A, O, U, elas têm o som da letrinha K. K, Có, Cu. K de cachorro, Sé de cebola, Si de cinema, Có de coelho, Cu de curioso, como Peter Pan. Curioso vem de curiosidade. Toda pessoa que tem muita curiosidade é uma pessoa curiosa. Viram só? E lá na nossa live, as crianças, né, tia Valéria, falaram para nós palavrinhas Que será do começam nosso com a letra C. grupinho ortográfico. Isso, e essas palavrinhas que as crianças falaram vão fazer parte do nosso terceiro arquivo ortográfico. Então, todos vocês que não assistiram a live, vocês vão ter acesso às palavras de lá, né, tia Valéria? Isso Porque mesmo. vão ser feitas as atividades do nosso arquivo. Mas você pode pensar em outras palavrinhas aí, né, tia Valéria? Isso Por mesmo. exemplo, cama, caneta, corda, coitado, comer. Porque coitada da tia Valquíria, perdeu a gravação da live, viram só? E tem palavrinhas que começam com a letra D. Tia Valéria está rindo aqui. Olha só. Olha só. Mas é porque não deu certo, gente. Acontece E isso. nós ficamos tristes. A gente está rindo para não chorar. Não é mesmo? tia Por Valquíria? isso que nós estamos fazendo, nós estamos nos dedicando a fazer essa gravação ainda pelo Zoom, para que vocês possam ter o mesmo acesso. Isso mesmo. Né? Então, foram falados substantivos próprios, como Cecília, né? Corujinha, que pode ser tanto substantivo próprio como comum, que no nosso caso é um substantivo próprio, que é o nome do nosso colégio. Coração. Né? E vamos também trabalhar as palavras iniciadas com a letra D. Isso mesmo. A família silábica da letra D é da, de, di, dó, du. Isso mesmo. Tia, não é da, de, di, dó, du, Esqueçam, não existe di. É di. Vamos lá? Vamos todo mundo falar junto com a tia Valquíria. Di. Isso mesmo. Vamos ler de novo? Da, de, di, dó, du. Dá de dado, de dedo, di de dia, dó de dolorido ou de doce e du de dulce. Isso, dulce é nome de pessoa.
pode ser de 200, não é verdade? Então, vocês é que vão pensar aí na palavrinha que começam com essas sílabas, combinado? Lá na nossa live, as crianças também falaram várias palavrinhas que começam com essas sílabas, né? Da família do D. E nós vamos fazer o nosso quarto arquivo ortográfico com essas palavras. Então, vocês que não assistiram a live vão ter acesso a eles também. Outras palavrinhas que foram faladas pelas crianças foi a palavrinha dominó, data, Danilo, que é o nome de um menino, portanto, é um substantivo próprio, dinossauro, dentista, Deus, desenho, dromedário, diamante. Várias palavrinhas foram faladas pelas crianças na nossa live. Agora, crianças, vocês vão fazer uma atividade, isso mesmo. No nosso último momento de aula, nós passamos uma atividade para que vocês possam fazer aí na sua casa. Vamos ler a atividade? Veja só. Número 1. No caderno de alfabetização, que é este aqui que vocês colaram, o segundo capítulo da nossa história do Peter Pan, vocês colaram, não colaram? E agora aqui embaixo, ó, vocês vão iniciar a escrita desse capítulo usando a letra maiúscula. Isso mesmo, usando a letra maiúscula. No seu livro, veja só, meu livro de alfabetização. No seu livro tem o capítulo escrito com a letra cursiva. Pegaram o livro? Então vamos pegar. Vamos pegar o livro para você entender melhor. Nós temos o segundo capítulo, escrito com a letra de forma e a sua ilustração, não é verdade? E temos também a escrita cursiva do segundo capítulo. Vocês vão escrever com essa mesma letra, esse mesmo sentido, do modo que está aqui no seu livro, lá no seu caderno de alfabetização. Obedecer no sentido correto da escrita, o uso de parágrafos, que tem 4 parágrafos, e o espaço entre as palavras, né? Os sinais de pontuação que apareceram lá, a vírgula, o ponto final, 2 pontos e travessão. Vocês vão copiar desse mesmo modo aqui, com a letra bem bonita, que eu sei que todos têm. Já tá todos bem treinados na letra cursiva, não é verdade? A atividade 2, no livro de alfabetização, que é este aqui, você vai colorir a ilustração do segundo capítulo. Muitos já coloriram, não é? Que eu já havia pedido na aula anterior. Porém, como alguns ainda não coloriram, a tia Valquíria está pedindo de novo. Colorir bem bonito, combinado? E a nossa aula de língua portuguesa chegou ao fim. E a tia Valquíria e a tia Valéria pedem desculpa novamente de não podermos ter gerado o link da gravação da nossa live para que você aí que não assistiu, né? Agora não vai poder ver todas as crianças que participaram, a conversa que tivemos. Mas o importante é que você agora está com os conteúdos vistos aí em mãos para poder fazer igual os outros, né, tia Valéria? Isso mesmo, a gente pede muitas desculpas aos papais responsáveis, não é mesmo? Mas é uma coisa que não estava previsto, não é verdade? Então, mil desculpas, papais, mamãe responsável. Às vezes é algo que foge do nosso alcance, né? Isso mesmo. E o nosso beijo, não é mesmo? Para todos vocês. Vamos interromper. Beijos para todos vocês. Até a nossa próxima aula, tá? E faremos de tudo para que isso não ocorra de novo, viu? Beijos!